E aí, já pararam para pensar que o segredo de uma história incrível pode estar escondido não só nos personagens ou na trama, mas na própria gramática? Hoje, a gente vai explorar justamente essa conexão fascinante entre a ficção científica e as regras da nossa língua. Pois é essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. E se a estrutura de uma frase pudesse carregar a mesma tensão de uma cena de ação? A gente vai descobrir como a forma com que se escreve é tão importante quanto o que se escreve. A ficção científica, no fundo, vive da pergunta "e se?", né? E se robôs tivessem consciência? E se a gente viajasse para outras galáxias? Hoje a gente vai pegar esse "e se" e aplicar na própria linguagem. E para nos ajudar, vamos mergulhar num conto do mestre do gênero, Isaac Asimov. Bom, no conto do Asimov, a medicina dá um salto que é, assim, revolucionário. A gente conhece o Mike, um robô médico tão pequeno, mas tão pequeno, que ele pode navegar pelas nossas veias, fazendo cirurgias de dentro para fora. É uma ideia, ao mesmo tempo, brilhante e, bem, inquietante. E no coração dessa trama, que é uma questão de vida ou morte mesmo, estão dois personagens. O Gregory, que enfrenta um câncer inoperável, e a Tertia. Para o Gregory, essa nova tecnologia não é só uma opção, não, é a única esperança dele. E essa é a voz do Gregory. Pura confiança. Ele bota uma fé quase cega na tecnologia. Para ele, não existe plano B, não existe talvez. O robô Mike é a solução. E ponto final. Mas aí vem a Tercília e traz o contraponto. Ela é a voz da cautela, do pé atrás. A preocupação dela é clara. Peraí, por que apostar tudo em algo tão novo e arriscado? Pronto, o conflito está montado. O diálogo entre eles revela exatamente esse conflito fundamental. Não é só sobre um tratamento, mas sobre duas formas opostas de encarar um problema seríssimo: confiar no que já se conhece ou arriscar tudo no desconhecido. E a escolha é colocada de um jeito bem brutal. De um lado, os tratamentos convencionais, descritos com palavras pesadas como afogar em químicos e encharcar de radiação. Do outro, a promessa elegante de uma ciência ainda mais nova, o mini-robô Mike. O contraste é gritante, né? E aqui a gente chega no ponto nevrálgico. Toda a tensão da história nasce de uma única ideia: dependência. A vida do Gregory está, literalmente, nas mãos de uma tecnologia experimental que nunca antes foi testada em seres humanos. Certo, agora vamos fazer a grande virada. Se a dependência é o coração do enredo, será que o Asimov genialmente escondeu essa mesma ideia na estrutura das frases? Será que a gramática pode espelhar a tensão da história? A resposta está nesse conceito aqui: subordinação. Em gramática, subordinação é exatamente isso. Uma relação de dependência, onde uma parte da frase precisa da outra para fazer sentido completo. É um espelho perfeito do enredo da história. Olha só como isso funciona na prática com uma fala do próprio Gregory. A oração, que não será um teste justo, ela sozinha não sobrevive. Ela depende totalmente da primeira parte para fazer algum sentido. É a tensão do enredo refletida perfeitamente na gramática. Beleza, entendemos a teoria, agora vamos para a prática. Como é que a gente se torna um tipo de detetive da gramática e acha essa estrutura de dependência em qualquer texto? A diferença aqui fica muito clara. Na coordenação, as duas partes são independentes. Tinha um câncer inoperável, ponto. Havia recusado o tratamento, ponto. Elas se viram sozinhas. Já na subordinação, isso é impossível. Sabemos o quê? A segunda parte é essencial para completar a ideia. Vamos simplificar o processo em 3 passos bem fáceis. Primeiro, encontre as diferentes ideias na frase. Segundo, faça o teste do ponto final. Tente separar as orações. E terceiro, se uma parte fica meio solta, sem sentido, parecendo um pensamento incompleto, bingo, foi encontrada uma relação de subordinação. Mas, afinal, por que tudo isso importa? Porque, ao entender esses mecanismos, a gente deixa de ser apenas um leitor passivo e passa a enxergar a arquitetura da narrativa, sabe? Os projetos por trás das histórias que nos prendem. A grande revelação é esta: as relações que criam tensão na gramática, causa, consequência, condição, são exatamente as mesmas que constroem um enredo que nos envolve. A estrutura da linguagem é, em essência, a estrutura da própria história. E essa é a grande conclusão da nossa análise. A linguagem não é só um veículo para contar uma história, ela é o próprio material de construção. São as vigas e os pilares que sustentam toda a narrativa.
E para terminar, fica esta pergunta no ar. Se a gramática pode espelhar um enredo, que outras estruturas invisíveis na nossa língua e no nosso pensamento estão por aí, moldando as histórias que contamos e até o mundo como a gente o vê? Uma boa reflexão para se levar adiante.